Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Vitória paranaense no Mundial de Turismo. Mudança na liderança da NASCAR. E coincidências no MotoGP e na Fórmula Indy. Tudo isso aqui no Pit Stop. O seu programa do automobilismo começa com uma paradinha para o quadro Splash and Go. Nova vitória de Brad Keselowski, desta vez em Dover. Joey Logano foi o segundo e Clint Bowyer o terceiro. No campeonato, Kyle Busch é o líder, Carl Edwards é o segundo e Jason Leffler é o terceiro do certame. Na Truck Series, Brian Scott, Dennis Setzer e David Stark formaram o trio dos vencedores da categoria na cidade de Dover. Ron Hornaday mantém a liderança do campeonato. O mesmo acontece com Mike Skinner e Matt Crafton, que mantêm o segundo e terceiro lugares. Nas 125 cilindradas, Bradley Smith venceu em Mugello, na Itália. Nicolas Terol e Julian Simon completaram o pódio da corrida. No campeonato, Smith é o líder, Simon é o segundo e Andrea Iannone é o terceiro. Já na 250 cilindradas, vitória de Mattia Pasini. Marco Simoncelli e Álvaro Bautista fecharam o grupo dos três primeiros. No certame, Bautista é o líder, Hiroshi Aoyama e Marco Simoncelli fecharam os três primeiros do campeonato. O Campeonato Mundial de Turismo passou por Valência neste final de semana e viu vitórias de duas montadoras campeãs. Seat e BMW venceram na cidade espanhola. Em casa, a Seat mostrou sua força logo de cara. Ivan Miller, Thiago Monteiro e Gabriele Tarquini fizeram a trinca da montadora na primeira corrida do final de semana. Na segunda corrida, a vitória brasileira. Augusto Farfus Jr., que tinha sido quarto na corrida anterior, venceu segunda prova com o companheiro Jorge Miller no segundo posto. Gabriele Tarquini repetiu o terceiro da primeira corrida. No certame, Ivan Miller continua liderando a tabela com 57 pontos. O curitibano Augusto Farfus Jr. terminou a rodada dupla na mesma posição com 54 pontos. E Tarquini é o terceiro, com 46 pontos conquistados até o momento. Se o Mundial de Turismo está pegando fogo, a NASCAR viu mudanças importantes na classificação do campeonato após a etapa de Dover, neste final de semana. E a prova foi marcada pela recuperação incrível de Jimmie Johnson. Johnson recuperou a ponta da corrida, restando duas voltas para o final e não perdeu mais. Tony Stewart bem que tentou vencer, mas ficou com o segundo posto. O terceiro foi Greg Biffle, que chegou a liderar a corrida após a última bandeira amarela, mas sofreu com desgastes do pneu do seu carro. Mesmo com a derrota nas voltas finais, Tony Stewart é o novo líder do campeonato da NASCAR. Jeff Gordon é o segundo e o vencedor Johnson é o terceiro na tabela do campeonato. Bom, os campeonatos de turismo estão super agitados, né, Vitor? Muitas disputas, Tati, o WTCC, há várias rodadas vê a BMW chegando perto da Seat e a Chevrolet mostrando que também é muito forte. Mas a liderança desde a etapa brasileira continua sendo do francês Ivan Miller. Já pela NASCAR, Tony Stewart finalmente chegou à liderança da tabela. Gordon e Johnson mostram que são muito fortes e se mantêm entre os 5 primeiros, junto com Kurt Busch, que agora é o quarto. Vitórias das duplas Ramon Matias e Matheus Stanf e Rafael Derani e Cláudio Ricci na capital paranaense. No campeonato, Derani e Ricci lideram com 74 pontos contra 57 de Clemente Lunardi e Ricardo Rossetti, que é a dupla mais próxima. Já na Copa Clio, o paranaense José Witt venceu novamente neste ano. Carlos Rocha e Rodolfo Pousa ficaram na segunda e terceira posições. No campeonato, Witt tem 48 pontos e abre vantagem para o segundo, Edson do Vale, e o terceiro, Rodolfo Pousa. No troféu Maserati, Kleber Faria venceu com o apresentador Edu Guedes em segundo e Carlos Burza em terceiro. Pedro Queirolo e Kleber Faria e Bruno Garfinkel formam o trio que lidera o campeonato. Na reestreia da Fórmula 2, apenas Robert Wickens venceu. Destaque para a segunda colocação do brasileiro Carlos Iaconelli na primeira corrida. O canadense é o líder do campeonato com 20 pontos. O brasileiro Carlos Iaconelli é o terceiro do certame com 9 pontos conquistados. A Indy foi até Milwaukee, onde correu pela quinta vez no ano. A primeira corrida depois das 500 milhas mostrou por que Scott Dixon é o atual campeão. Restando um pouco mais de 20 voltas para o final, Dixon ultrapassou o australiano Ryan Briscoe e não perdeu a liderança. Dario Franchitti foi o terceiro. O campeonato segue a mesma ordem da corrida, Dixon em primeiro, Briscoe em segundo e Franchitti em terceiro. Já na MotoGP, Casey Stone quebrou a sequência de vitórias de Valentino Rossi na Itália.
Novamente, a prova com pista molhada trouxe muitas trocas de posições. No final, Stoner em primeiro, com Jorge Lourenço em segundo e Valentino Rossi em terceiro. Como na Índia, a MotoGP vê o último resultado das pistas se repetir no campeonato. Stoner é o líder com 90 pontos, Lourenço é o segundo com 86 pontos e Rossi é o terceiro com 81 pontos. Vitor, o que você acha dessas coincidências? Bom, é mesmo, Tati. Stoner e Dixon mostram boas reações. Só que os dois campeonatos têm um detalhe importante, a forte competitividade. Tanto na MotoGP como na Indy, Stoner e Dixon têm que superar fortes adversários para ficarem na ponta, quanto mais para chegar ao título. Na DTM, mais um jejum quebrado, desta vez foi o do inglês Gary Paffett. O canadense Bruno Spengler e Matthias Ekstrom completaram o pódio. Desta vez, a Mercedes foi quem comandou a ponta da corrida. A montadora colocou 7 carros entre as 10 primeiras colocações, sendo que as 2 primeiras foram da marca da estrelinha. Na Fórmula 3 europeia, Julius Bianchi e Christian Vertois venceram no final de semana. Só que Bianchi é o líder da tabela da categoria de base europeia. E na Indy Lights, vitória brasileira. Mário Romancini venceu e foi seguido por J.R. Hildebrand e Sebastian Saavedra. No campeonato, Hildebrand é o líder, com Saavedra no segundo posto e Romancini no terceiro. O último programa só foi ao ar hoje por problemas técnicos que foram só solucionados nessa segunda-feira. Pedimos desculpas pelo atraso da edição do Pit Stop e firmamos o compromisso de que toda terça e quinta-feira o seu programa do automobilismo terá uma nova edição para você. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós vamos na quinta-feira. Até lá! Até lá! O curitibano Augusto Farfur Júnior terminou. Que droga! O nome dele não é Júnior. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. O Diogo inverteu o terceiro aqui, cara. Eu nunca mais me conserto.